colega, a doutora Mandela, muito obrigada pelas suas palavras, ilustres convidados. E queria dizer, eu não sou nem investigadora, nem historiadora, nem cientista, nem nada que se pareça, e tenho a ousadia de falar numa casa onde fala gente tão importante e de assuntos tão complexos e difíceis e complicados. Quem sou eu para vir aqui falar? Mas houve aqui uma frase que deu origem, eu acho que a doutora Mónica, quando falei hoje de manhã com ela, disse a sua conferência, eu acho que isto vai ser mais uma conversa em família do que uma conferência, porque não tenho quem sou eu para fazer conferências. E surgiu-me esta ideia, porque em abril deste ano eu assisti aqui a duas ótimas comunicações sobre o 25 de abril, em que, curiosamente, na discussão final, falou-se das mulheres dos militares que ficaram em casa a tomar conta dos filhos. E foi muito importante. Eu pensei onde é que eu estava no dia 24 de abril. Eu realmente também estava em casa a tomar conta dos filhos. Mas o que é que se tinha passado para trás? É que a mulher não estava só em casa a tomar conta dos filhos. A mulher estava a fazer muito mais do que isso. E pensei na história de Portugal também. Pensei que injusto que é a história de Portugal. Aquela que nós estudávamos e que hoje em dia se estuda muito pouco, que se falava, sei lá, da Rainha Santa Isabel na primeira dinastia, e depois falava-se de uma Condessa do Redondo que teve tanta importância na política, falava-se de Filipe de Leite, acho que nem sequer era portuguesa, e por aí fora até o Presidente podia citar uma dúzia delas, sei lá, uma Malura, uma Isabel Vasconcelos, ou uma Beatriz Anjos, que ninguém sabe quem foi, como pessoas importantes da história. E os livros de história estão cheíssimos de figuras masculinas. Onde é que estão as mulheres? As mulheres não fizeram nada, foi isso que me levou a dizer assim. Não, claro que eu acho que as mulheres fizeram muito, especialmente nesta época de 61 a 64, que foi a Guerra da África. Ora, durante todo o ano falou-se imenso das mudanças que se vieram a operar na sociedade portuguesa a partir dessa data, mas falou-se pouco e ainda se escreveu menos realmente do papel da mulher em Portugal durante estes 13 anos. E acho que este papel fez com que a mentalidade das pessoas evoluísse imenso, e evoluiu a mentalidade das mulheres e fez evoluir imenso a mentalidade dos homens. Em 1961, como todos sabemos, perdemos o domínio dos territórios de Boadão e Rio e segue-se o início da guerra em Angola, Moçambique e todos os outros territórios portugueses ultramar. E sabemos que, enquanto a maioria dos países tinha feito uma transição mais ou menos pacífica, não vamos falar nisso agora, se foram tornando independentes, as colónias dos franceses, por exemplo, ou de outros países, Portugal decidiu ficar isolado e iniciar esta longa guerra, mas que nos punham como inimigos uns terroristas, que eu acho que eram os inimigos políticos, portanto era uma espécie de inimigo sem rosto. E Salazar dizia, em força para Angola, Angola é nossa, e as pessoas partiam. E não partiram à força, quer dizer, havia uma fatia que não estava de acordo com nada do que se passava e que abandonava o país, mas a grande maioria dos homens ia. E a partir dessa data são cerca de 100 mil militares mobilizados todos os anos para o ultramar. Partiam rapidamente de navio, partiam rapidamente de avião, mas quem diz que partem 100 mil homens ficam quase tantas mulheres. Em consequência desta mobilização, claro que vai haver uma mudança muito grande na sociedade e no papel que a mulher vai tomar a partir de então, a mulher fica sozinha. Então tem que mudar completamente a sua mentalidade. Como é que a mulher era educada até então? Como era a educação da mulher em Portugal nessa altura? Eu acho que isto é muito importante para as pessoas que não viveram a geração abaixo da minha. Quando eu falo destas coisas, acho que eu estou a falar da pré-história. Mas foram lá que foi há 40 anos. De uma maneira geral, e a dizemos exceções, nós éramos todos formatados por Deus, Pátria e Família. Salazar dizia Deus, Pátria e Família, era Deus, Pátria e Família para todos. Tínhamos que ler, escrever e contar. Alguns era o essencial. Mas havia muitas diferenças entre a educação masculina e feminina e as mulheres eram educadas, a grande maioria, para ser mães, donas de casa e submissas ao marido. Isto deu-se nos anos 50 até os anos 60 e a faixa que não cumpria isto era muito, muito pequena. Nos finais dos anos 50, os direitos das mulheres eram abafados, eram circunscritos, eram diminuídos. A mulher vivia fechada em casa, vivia da porta para dentro e o que se passava da porta para fora era para os homens. E pouco mais. Fritz Kahn foi um alemão judeu que teve que fugir da Alemanha e que passou por vários países da Europa, foi um grande ginecologista e escreveu uma série de obras sobre as mulheres. Eu acho que o ginecologista tinha muito conhecimento da psicologia feminina. Ele dizia da esposa, os maridos exigem que guarde a casa como um cão, mulher não saia de casa, cante como um canário, tinha que estar sempre bem disposta para receber o marido, e elegante como um gato persa. A senhora tinha que estar sempre bem arranjada para receber o marido, quer se pudesse ou não pudesse.
e manter as aparências era essencial. As mulheres tinham muito poucos direitos. Se nós pensarmos bem o que eram os direitos dos homens em 1950 e qualquer coisa até 1960, quando isto tudo começa, comparados com os direitos dos homens, eram pouquíssimos. Não podiam votar, nem sequer sabiam que isso era. Mesmo as que viviam nas cidades, mesmo aquelas que tinham mais cultura, mesmo as que começavam a estudar mais, faziam mais pequena ideia de que era votar, nem para que é que sabiam. Não existiam cargos políticos, era uma coisa completamente de homens e de uma classe à parte. Não entravam nunca na magistratura, nem na diplomacia, nem na política. Não podiam tomar decisões familiares sem o consentimento dos maridos, nem as coisas mais básicas, eu sei lá, comprar um frigorífico, ou decidir se o filho estava de escola, era sempre o homem que tinha que mandar. Eram educadas para estar em casa enquanto os maridos tratavam tudo o que se passasse fora de portas. Portanto, as mulheres estavam com direitos tão pequeninos ao pé dos homens, não dá quase para pôr em dois pratos da balança, a balança dava uma cambalhota. Não podia ser de Portugal sem o consentimento do pai ou do marido com quem tinha um passaporte conjunto. Não passa da cabeça da geração dos meus filhos dizer eu vou a Paris e ter que pedir licença ao marido ou ao pai. Mas era assim. Eu tive um passaporte conjunto, ou eu para me ausentar do país enquanto era solteira, tinha que ter uma licença com a assinatura reconhecida do meu pai para poder sair. E só em 1967 há um novo Código Civil que vai permitir às mulheres substituir os maridos no total incremento destes, porque em 1967 muitos dos maridos estavam no ultramar e as coisas tinham que acontecer. E o Código Civil, neste caso, em muitos outros, teve que mudar à força, porque a mulher tinha que fazer as coisas sozinha. O analfabetismo continuava a ser enorme. Salazar até então tinha obrigado a fazer a quarta classe um pouco mais, portanto pouco passava por isto. Só por curiosidade, em 1960, 36,7% das mulheres eram analfabetas. Pensando nisto, hoje em dia é um número impressionante. E 24,9% dos homens também não sabiam ler nem escrever. E, portanto, como é que andava para a frente um país com uma situação destas? E imaginem, eu vou pôr aqui 3 curiosidades que são a realidade da época e que realmente fazem-nos rir hoje em dia. As enfermeiras dos hospitais civis de Lisboa não podiam casar se tivessem de exercer essa profissão, porque tinham a optar ou casavam ou continuavam nos hospitais, eram coisas completamente incompatíveis. As empregadas da Anglo Porto Suisse Telefone tinham que ser solteiras, porque companhias de telefones, mulheres casadas, não existiam. E as professoras tinham que pedir licença para casar. Portanto, isto era um regime onde realmente a gente vivia dentro de um casulo dourado e não saía daqui e era muito complicado. Como é que se vivia? Eu falo mais de Lisboa porque era o sítio onde eu vivia, mas isto estende-se ao país inteiro. A vida era completamente diferente daquilo que nós temos hoje em dia. As bailarinas subiam as ruas da Madragoa, cantavam os seus pregões, ao Vivinha da Costa, ou Quem Quer Ser Minha Linda. As criaditas, quando as haviam, ou as donas de casa, desciam as escadas e compravam o peixe que tinha que ser fresco, não havia frigoríficos, nem arcas, nem nada que se parecesse. Não havia supermercados, as compras eram feitas todos os dias nas mercearias da esquina em cartuchos às 250 gramas ou às 100 gramas. Não havia peixe congelado, não se vendia comida já preparada, a batata tinha que ser descascada todos os dias e o feijão verde por aí fora. Os cafés eram completamente interditos às raparigas, nem pensar que uma rapariga entrasse sozinha num café era um escândalo. As galinhas compravam-se vivas e uma série de exemplos por aqui fora, eu venho, isto não tem qualquer ordem cronológica, são lembranças e recordações que me foram chegando. Existiam carvoarias às esquinas das ruas, ainda se comprava também o carvão em cartuchos para acender os fogões, não havia gás na maioria das casas, as coisas eram cozinhadas a carvão. As tabernas que existiam em todas as esquinas estavam cheias de velhos que iam e jogavam às cartas. Viam-se as criaditas com os cestos às cabeças que tinham de buscar, naquelas casas que tinham as criaditas. Isto era o panorama de Lisboa em 1960. Não tinham chegado ainda a Portugal uma série de ideias, regras e costumes que eram alterar a situação da mulher, mudando o estilo de vida e dando-lhe tempo para se emancipar, para se instruir e para trabalhar em igualdade com os homens fora de casa. Portanto, por um lado, as regras obrigavam a mulher a estar dentro de casa, a vida em Portugal era assim, o mundo para lá da fronteira avançava.
Eu sei que nós não entramos na Segunda Guerra Mundial e um país que tem uma guerra avança mais depressa, nós ficámos aqui fechados, os outros avançavam e nós continuávamos no mesmo estado de atraso. Aquelas mulheres que ousavam sair de casa e trabalhavam porque ou não casavam ou porque eram realmente mais avançadas, escolhiam enfermagem, assistência social, ensino, puericultura, mas foi a partir daqui que a mulher protagonizou todas as mudanças e evoluiu paralelamente aos homens até entrar na era moderna. Eu não diria que nós já estamos em 100% de igualdade de circunstâncias, mas desde 61 que andamos a lutar por isso. Não havia nesta época ensino pré-escolar, portanto as crianças eram obrigadas a ir à escola da primeira à quarta classe, as que iam. Em aldeias onde não havia escola nem isso iam, ou onde havia muitos irmãos, os mais velhos ficavam a tomar conta dos mais novos e, portanto, não havia escola. Não havia Serviço Nacional de Saúde, só por curiosidade, a média da mortalidade à nascença é hoje de 3 em cada 1000, naquela época eram 55 crianças em cada 1000 que nasciam, era uma brutalidade. Em 1970 havia apenas cerca de 270 mil pensionistas, hoje somos cerca de 3 milhões e meio. Portanto, o que nós evoluímos nestes 40 anos foi imenso. E havia a censura e a crítica, que todos nós sabemos o que é que causava. Havia outras instituições que nos reduziam completamente a liberdade. E se entre os homens, embora quase em surdina, se falava de política, era um tema completamente proibido para as mulheres. As mulheres não falavam nem sabiam o que isso era. Estavam fechadas em casa, tratavam dos filhos e dos maridos e pouco mais. Salazar dizia-se na altura, havia um grande esforço para educar Portugal, mas o sistema político tinha muitos anos de atraso em relação ao resto da Europa. O ensino não tinha sido obrigatório, como eu já disse, e uma coisa grandíssima, as escolas não podiam ser vistas. Eram rapazes para um lado e meninas para o outro. Era um absurdo. Era tal a distinção entre a educação masculina e feminina que o livro da primeira classe adotado durante muitos anos, se calhar muitos de vossas excelências se lembrarão. Tinha no início uma capa com desenhos dedicados às raparigas, onde se falava apenas das atividades femininas, e no fim do livro as atividades masculinas. Como era o mesmo livro, era adotado por todos, era um livro obrigatório, mas rapazes para um lado e meninas para o outro. Tinha no princípio as atividades femininas, o tomar conta dos filhos, o encoar, o lavar, o fazer o jantar, o fazer o almoço, os homens não entravam neste mundo. E depois, no fim do livro, tinham as atividades masculinas. Eram agricultores, eram jardineiros, eram carpinteiros, etc., que eram atividades completamente masculinas. Eram dois mundos completamente separados um do outro. E era de tal maneira separado o ensino masculino do ensino feminino que em Lourenço Marques, hoje a cidade de Maputo, o Liceu Salazar funcionava com uma aula para rapazes e uma aula para raparigas, mas no meio havia uma enorme estátua de Salazar. Nada de confusões, rapazes para a direita, raparigas para a esquerda ou vice-versa, Salazar no meio. Isto era um aspecto de Lourenço Marques nos anos 60. Ora, ao longo desta década, realmente iam surgindo organizações como a Mocidade Portuguesa Feminina, a Obra das Mães, umas que eram obrigatórias, outras não, mas continuavam a dar à mulher um papel muito inferior ao do homem. Continuavam a defender o vestuário, a leitura, os divertimentos, a culinária, uma cultura geral muito básica, os comportamentos e as mentalidades que era aquilo que era imposto a todos e era extremamente redutor. Extremamente redutor. Há coisas que nós hoje em dia nem nos passa pela cabeça que se vivia assim. Eu vou dar um exemplo muito básico, mas se dissesse em 1960 a uma rapariga ou uma senhora, quando chegasse ao mês de julho, fosse para a rua sem meias, era a maior das vergonhas. Deviam estar 40 graus. E regras destas eram umas atrás das outras. Eu sei isto aos meus filhos, riem-se. Um livro de história da quarta classe que todos estudávamos, que era um manual de uso obrigatório em todas as escolas, acabava assim o último parágrafo. Tudo se deve a Salazar, que deve ser hoje o orgulho legítimo de todos os portugueses, por ter corajosamente afrontado todos os obstáculos sem desfalecer e ter transformado um país decadente em uma nação próspera e prestigiada, aos olhos dele. Porque da fronteira para fora realmente havia prosperidade e o mundo avançava. Fora das grandes cidades, as mulheres sempre trabalharam, mas não se afastavam muito da porta de casa. Tinham sempre um número elevado de filhos, tratavam do marido e saíam da porta de casa para tratar da horta, portanto também já não saíam da porta do quintal, tratavam do gado, das galinhas,
faziam um milagre de dar de comer a 10 ou 11 bocas apenas com uma sardinha, mas aquele trabalho continuava ali muito restrito à volta da casa do marido e dos filhos, e só muito lentamente é que a mulher começa a sair de casa. A vida da mulher na cidade era ligeiramente diferente, mas continuava sempre baseada nos mesmos valores. A grande maioria, especialmente as das classes sociais mais altas, ficava em casa, educava os filhos, ensinava às criadas, tocava piano, falava francês e, como eu disse há bocado, tinham que estar sempre prontas para receber e agradar aos maridos, sempre fantasticamente arranjadas, custasse o que custasse. Algumas trabalhavam fora de casa, mas, como eu disse há bocado também, contavam-se nos dedos de uma mão aquelas que tinham profissões diferenciadas, eram muito poucas. As que saíam eram muitas vezes criadas de servir, vinham das aldeias, os donos das terras eram mulheradias, os proprietários das terras. As que tinham tarefas eram tarefas não diferenciadas, muito mal pagas, sempre muito abaixo dos salários dos homens. E só a partir dos anos 60 começam então a trabalhar nas fábricas, quando a mão de obra masculina começa a faltar com a imigração e com a mobilização dos homens para a África. As fábricas não podiam parar, então de repente o mundo lembrou-se que as mulheres podiam trabalhar. Isto são os valores muito aproximados, mas em 1960, só para termos uma ideia, a grande maioria das mulheres era analfabeta. Como disse, não havia uma escola ali ao lado, não ia, ou se tinha os irmãos para ajudar a educar, não ia mesmo. A quarta classe passou a ser obrigatória nas continuadas, ou havia escola ou não havia, porque sair de uma terra para a outra não havia mais transportes e as famílias não tinham dinheiro para levar os filhos para outra terra. Aquelas que faziam o quinto ano, o atual ano do liceu, seriam aquelas que viviam nas cidades onde havia liceus, porque o problema era o mesmo, sair da sua terra para outra era muito complicado. A grande maioria acabava no quinto ano. Havia depois começou a aparecer uma franja que fazia uns cursos médios de secretariado, havia uma escola lusitana em Lisboa, as tais que iam para a enfermagem, para a assistência social, mas que eram considerados na altura cursos médios. E o número de mulheres que tinham um curso superior que era mínimo. Nós hoje sabemos que hoje em Portugal ainda existem 12% de licenciados, imaginem em 1960 quantos eram e quantas mulheres eram. Ora, claro que os exemplos não se esgotam aqui, eu está toda a noite a dar exemplos de como é que se era educar naquela altura, só que eu acho que para lá dos Pirineus vivia-se realmente no século XX e nós em Portugal estávamos ainda na era feudal. Destas regras, estes princípios de educação, vinham da era feudal, não temos dúvidas. Ora, claro que em todas as guerras, em qualquer parte do mundo, as mulheres tiveram sempre um papel relevante, embora muitas vezes anónimo. E como eu disse há bocado, se olhar para a história, aparecem 10 mulheres, mas as mulheres não eram 10, eram aos leões como aos homens e tiveram um papel importante na mudança do país. O que é que acontece em Portugal com a guerra colonial? Depois de muitos anos desta educação antiquada, com mudanças muito lentas, como referi sucintamente, a mulher vai mudar mais nestes 13 anos do que mudou em muitos anos para trás. E é a Guerra da África que vai obrigar a mentalidade das mulheres a mudar e obrigar a mentalidade dos homens a mudar também. No início dos anos 60 tinha começado a imigração devido à crise económica que já grande. Já havia gente a sair do país, muitos imigravam famílias inteiras, umas para a África, pensando que a vida lhes escorria, imigrava-se para a França e para o Luxemburgo, e iam ficando em Portugal as mulheres mais velhas, que tinham filhos a educar, não podiam acompanhar os maridos e ficavam solteiras. A vida mudou realmente no dia 26 de abril, mas as mulheres estavam prontas para assumir tarefas anteriormente impensadas. E foram estes 14 anos mudanças que fizeram com que realmente a 25 de abril a mulher estivesse preparada para uma vida completamente diferente. É a geração de 60 que protagonizou todas as revoltas e que vai fazer uma grande revolução cultural. Ora, como eu disse, no início da Guerra da África são mobilizados para o ultramar cerca de 100 mil militares por ano e as mulheres ficam sozinhas. São obrigadas a aprender a fazer tudo que antes eram os maridos ou os pais que faziam. As mulheres não saíam de casa, as mulheres não sabiam ir à mercearia, não sabiam passar um cheque, não sabiam comprar uma casa, vender um frigorífico, levar as rodas no automóvel, são as coisas mais básicas que qualquer mulher faz hoje em dia, ninguém sabia fazer. Não havia homens. Saíam 100 mil homens por ano, não seriam 100 mil mulheres que ficavam sozinhas, mas seriam 80 mil e tiveram que resolver os problemas. Partiam barcos todos os dias a caminho
Angola, da Guiné, de Moçambique, das nossas províncias ou colónias, ou o que quiserem chamar, porque passou por tantos nomes. E o espetáculo muitas vezes era era triste, porque via a sua cara de desespero no caso de embarque, das mulheres que ficavam a ver os maridos, ou os filhos, ou os pais partirem. Houve também caras de alegria na hora de chegada, daqueles que chegaram, porque infelizmente houve muitos que não chegaram, com horas de aflição e, mais impressionante, com muitas lágrimas a receberem títulos póstumos do Dia de Portugal. Durante muitos anos, no Dia de Portugal e nas condecorações eram condecoradas muitas mulheres que tinham ficado viúvas, que tinham ficado órfãos e eram condecoradas no nome dos maridos. E era eu acho que era uma cerimónia bastante impressionante. Começam os aerogramas e as cartas dos que partiam e dos que chegavam, portanto, as pessoas que ficavam queriam comunicar com as famílias e, portanto, o correio era intensíssimo. E foram estas mulheres que entraram ao rumo da sociedade, tiveram que aprender a fazer tudo sozinhas, educaram os filhos, abriram-nos a mente e, mais uma vez, eu digo, em 74 havia em Portugal apenas 30 mil licenciados, na maior parte homens. Hoje há para cima de 1.200.000, em grande parte mulheres. Nós vemos as nossas faculdades hoje em dia estão cheias de mulheres. E mais grave, à partida entram um número semelhante de homens e de mulheres, mas no fim do curso são mais as mulheres a acabarem os cursos e com notas mais altas que os homens. As mulheres obrigadas a tudo fazerem ajudaram a que a mentalidade antiquada do homem português mudasse. Eu dei a título de curiosidade como passar um cheque, era totalmente desconhecido, as mulheres não sabiam tudo o que era um cheque, nem para que é que servia, nem muito menos como é que se passava. Os maridos trabalhavam, entregavam o envelope com o dinheiro ao fim do mês e a mulher que se telefonasse, chegava, não chegava, e era a única coisa que as mulheres tinham que resolver. Entretanto, houve mulheres de número reduzido, mas que não foi menos importante, que decidiram partir com os maridos para o ultramar. Eram mulheres de todo o território, de todas as classes sociais, quase sempre jovens, porque os homens que iam para o ultramar no serviço militar obrigatório tinham entre 18 e 20 e poucos anos, tirando os quadros mais altos, mas a grande maioria estava nessa idade e, portanto, eram casados com mulheres mais ou menos da mesma idade. Estas mulheres, acompanhando os maridos, proporcionavam quadros de estabilidade e também ia dando origem a um mundo de mudança. De repente, dizer assim, houve um deixado conforto, entre aspas, que se vivia, uma paz dourada que se vivia numa cidade como Lisboa, Porto ou Coimbra, ou numa aldeia qualquer do Alentejo, onde se havia casa, água, luz, e partir para a África, para uma zona de guerra, não era fácil. Aquelas que os maridos tinham patentes mais altas partiam, mas ficavam nas cidades, em casas do governo, e havia uma certa estabilidade. Claro que a terra estava espalhada por todos os territórios, mas estar em Holanda, ou estar em Lourenço Marques, ou estar na Beira, por exemplo, não era a mesma coisa que estar no mato. E havia as que partiam para o mato e que viviam em casas mais ou menos improvisadas, se é que aquilo se podia chamar casa muitas vezes, junto das populações adstritas aos quartéis, onde faltava quase tudo. Estas mulheres, umas eram realmente casadas com militares do quadro, outras eram casadas com milicianos, mas a situação era igual. Tinham que partir e tinham que deixar tudo o que tinham para trás e reinventar o mundo que lá encontravam. E foram estas jovens, muitas vezes acabadas de casar, muitas casavam por procuração e iam ter com os maridos à África, saídas do seio das famílias, da proteção e desta aparente paz social que se vivia, a chamada troca na altura, que tiveram a coragem de tudo abandonar e partir para a guerra e para o desconhecido. E foram estas mulheres também, juntamente com as que ficaram sozinhas em Lisboa, a tomar conta das famílias e dos filhos, que ajudaram a abrir caminhos para as grandes mudanças que se deram em Portugal com o 25 de Abril. Portanto, não foi o dia 25 de Abril que veio mudar o país e as mentalidades. Houve estes 14 anos de mudanças lentas e com a guerra da África contribuiu, que fez que realmente no dia 26 de Abril a vida fosse diferente. A África foi então não só o local onde se ia para a guerra, mas também quando os homens iam para a guerra, o que as mulheres iam fazer? Iam como família, iam acompanhar os maridos, porque a mulher era educada para acompanhar o marido e os filhos, e com o marido e os filhos, doesse e fosse qual fosse a circunstância. Mas a vida continuava e nasciam filhos e as crianças tinham que ser educadas e eram educadas tanto as portuguesas como as nativas. Convivia-se com os amigos, criava-se amizades nos sítios onde havia militares, as pessoas davam-se mais com uns do que os outros, havia encontros, e portanto aqueles que tinham a família tinham mais possibilidade de criar um ambiente mais amigável no meio da guerra. E muitas vezes surgiram oportunidades de trabalho para os que começaram a viver e muitos ficaram. Mudaram-se realmente as mentalidades.
Era de tal maneira que era preciso um bilhete de identidade especial para se poder acompanhar os maridos e ir para a África. Isto é uma prova em como as famílias aumentaram, mas é um papel de um hospital em que há uma gravidez positiva, portanto as famílias aumentaram. Uns hospitais muito primitivos, é certo, mas iam funcionando. Eu vou agora só falar um bocadinho da minha experiência pessoal. Isto era o aeródromo de Angola, onde estive, Bar de Aça, zona 100% operacional, guerra todos os dias. Aquele pavilhãozinho que subia à esquerda era o aeroporto. Ao longe há uma nuvem de mosquitos, que eram nuvens de mosquitos que invadiam a aldeia e quando esbarravam nas paredes brancas caíam e os negros apanhavam, faziam uma espécie de bolachas que poliam porque tinham muitas proteínas. Era uma coisa impressionante, arrepiante. Passámos da paisagem de Lisboa, do Porto ou de Coimbra, para esta parte, paisagem agreste da África. Mais uma paisagem, era o que nós tínhamos, era uma península muito pequena, de um lado o Lado de Inhaça, do outro lado uma montanha altíssima, e no meio disto tudo os terroristas passeavam-se, que atacavam quem eles queriam e quem sabiam muito bem que atacavam. Eles passavam ao pé de nós e punham a bomba quando queriam, a quem queriam, e sabiam muito bem o que estavam a fazer. As casas eram isto, era uma porta e uma janela, um telhado de zinco, e lá dentro não havia nada, e portanto transformar esta casa num lar dependia da imaginação de cada um. E eu vou falar um bocadinho da família, que no fundo era o que as mulheres iam fazer, era levar a família e fazer com que o ambiente dos homens fosse mais agradável, que depois de um dia de guerra muito dura muitas vezes, que pudessem à noite, ou no dia a seguir, ou 8 dias depois, quando voltassem a casa, ter um ambiente um bocadinho diferente de descontração e que permitisse estar preparados para mais um dia de guerra. Por exemplo, esta sala é um bocadinho fruto da imaginação, as almofadas da cadeira são feitas com capelanas das pretas, as canas são apanhadas do rio, aquele quadro que está pendurado na parede é um pano da cozinha, as katanas feitas em madeira em artesanato local e, portanto, cada um procurava transformar as tais casas, entre aspas, em lar para mudar o ambiente. Claro que as crianças brancas tinham que conviver com os negros e, neste caso, o negro era um mainato que tomava conta de uma criança branca. Por curiosidade, isto era a lavagem de roupa. Nós realmente em Lisboa, por exemplo, não tínhamos ainda todos máquinas de lavar roupa, mas a roupa era lavada num tanque, ou na aldeia era lavada num tanque e posta ao sol a colar e havia sabão. Ali era lavada por as crianças pretas, esfregavam a roupa nas pedras de tal maneira que a roupa ao fim de 15 dias era só buracos, mas eles lavavam, o pouco que tinham deles lavavam assim também. Muita gente passou daquilo que achava que era a civilização, passando assim uma espécie de 8 para 80. E as crianças brancas, como eu disse, continuavam a ter que ser educadas, tinham que a vida tinha que continuar, se tinham que ir à escola, tinham que ir à escola, tinham que aprender no meio dos negros e depois com aquilo que havia, que era muito pouco. Paisagem puramente africana, portanto a mudança era radical. Isto é um grupo das mulheres brancas que ousaram ir para uma zona de guerra 100% operacional. Eu acho que íamos todas sem saber bem para aquilo que íamos. A nossa obrigação ainda estava no nosso subconsciente, era acompanhar a Maria e a sua família. E, portanto, depois passámos por vezes partes difíceis. De vez em quando havia a guerra, dava um bocadinho de tréguas e, portanto, as lanchas da Marinha saíam e passava-se um passeiozinho pelo lago para desanuviar o ambiente. E foi nesta altura que estas mulheres, de acordo com as suas capacidades, pensaram: mas eu não estou aqui só para ser família, o que é que eu faço o dia inteiro se o marido vai para a guerra e às vezes vem no dia a seguir, outras vezes vem 15 dias depois. E começou-se a dar aulas. Neste caso, em Tangula, havia uma escola primária que era um barracão, que eu mostro já a seguir. Era um barracão com 2 salas de aula, as carteiras eram 2 montes de tijolos com uma tábua por cima, uns cadernos muito primitivos, uns lápis. O programa oficial era mais ou menos igual ao da metrópole e tinha que se ensinar a crianças que mal falavam português, que não comiam, que vinham das aldeias a 1 ou 2 quilómetros de distância, que sabiam que estavam numa zona de guerra e que era extremamente difícil estabelecer relação com elas. Começaram, obviamente, como qualquer português, a espalhar a fé cristã. Ali, naquela zona, eram fundamentalmente montanos. E, portanto, começou-se a espalhar a fé cristã. Fazia-se ação social de todas as maneiras. Éramos tão poucos brancos no meio de tantos negros
instintivamente se fazer muita interação social, porque tem que falar com alguém. Ao falar com a população preta, negra, desculpem, que vivia comparado connosco na pré-história, automaticamente fazia ação social. Ensinava-se regras básicas de vida, desde o lavar as mãos, ou lavar os dentes, ou cumprimentar, ou deixar uma pessoa passar à frente, as coisas mais básicas que não nos passavam pela cabeça, que houvesse quem não soubesse, não sabiam nada. E o povo ia-se ensinando. E íamos procurando transmitir conhecimentos que antes da guerra estavam muito longe de lá ficar. Só que ao transmitirmos estes conhecimentos, eu acho que nós fomos nos enriquecendo também e fomos mudando as nossas mentalidades. Isto era a escola primária, como vieram um pavilhão com um telhado de linho, tinha aquele terracinho de recreio. Como estava numa zona 100% operacional, eu ia dar aulas, eu levava o meu filho com o mainato negro, que passeava numa cadeirinha a tarde inteira, porque eu dava aulas de porta aberta para controlar o que se passava lá fora, não fosse aparecer um dito senhor chamado Zé Turra, que entre muitos era terrorista ou não, conforme dava jeito. Andava descalço, era terrorista, porque ao lado lá dava umas botas, dava uma espingarda e digo agora atiro, mas depois ele fartava-se a tirar e passava-se para o lado de cá. Enquanto tinha botas, gastava as botas, passava para o lado de lá, porque isso a gente o conhecia. Mas a gente nunca sabia de que lado é que o Zé Turra estava. Portanto, eu dava aulas de porta aberta e controlava o que é que se passava com o meu filho. O atraso era de tal maneira que aquela população indígena nunca tinha sido vacinada. Isto é uma fila de habitantes da aldeia mais próxima e fazer inscrição para serem vacinados. As vacinas básicas, qualquer criança leva, a varíola, etc. Pela primeira vez há um médico que resolve isto não é normal e ele, além de estar dentro de uma instituição, que era a Marinha neste caso, porque é que não é fazer alguma coisa pela população? E vamos tratar esta gente e vamos vaciná-los e vamos operá-los e vamos fazer com que a vida deles também ande para a frente, porque se a deles andar para a frente, a nossa também andava. Isto era o corpo clínico, portanto, o médico branco e os dois enfermeiros brancos e os dois enfermeiros locais, e, portanto, este corpo clínico dava assistência não só à Marinha, porque era para isso que lá estava, mas dava assistência à Força Aérea e qualquer militar que por lá passasse, e resolveu dar assistência às populações locais também. Não tinham médico até essa altura, não tinham ninguém que tomasse conta deles, não eram vacinados, não eram tratados. Morreu, acabou e pela primeira vez começou-se a dar a volta a esta situação. Isto é do médico, o Rego, e o Rego era amigo de quem queria, e percebia que o médico estava por bem, estava a trabalhar por bem, independentemente se estava do lado do turismo ou do outro lado, estava a dar apoio às populações que precisavam disso, estava a fazer a tal ação social e a fazer com que, se aquilo um dia não continuasse a ser nosso, estava a fazer com que aquela população melhorasse o estilo de vida também. E só para acabar, eu vou-lhes contar duas pequenas histórias que eu acho que é de muito pouco que lá fizemos. Há dias que eu acho que fizemos muito, há dias acho que fizemos muito pouco, ou poderíamos ter feito mais ou não, ou de muito pouco lá trouxemos. Muitas vezes acho que trouxemos muito, outras vezes trouxemos experiência de vida principalmente, outras vezes achamos que deixamos lá tudo. Eu tive a oportunidade há pouco tempo de estar na Índia e vi o que é o norte da Índia e o que é o estado de Goa. No norte da Índia, onde estiveram os ingleses, eu acho que deixaram o caminho de ferro. E no estado de Goa, eu acho que nós deixamos tudo. E que se vê a marca portuguesa fortíssima daquilo que nós conseguimos lá deixar. E, portanto, naqueles dias que penso deixamos, na realidade ainda deixamos. Estas duas histórias é que eu chamei no almoço gourmet. Acho que na escola, o almoço gourmet foi o seguinte. Um dia resolvi ir à aldeia, que é um quilómetro e meio de distância da base, porque não se podia sair da base, havia terrorismo declarado, guerra 100%, zona 100% operacional, mas vou à aldeia com o meu marido e vejo uma mulher negra com uma criança às costas, amarrada com uma capulana, que tentava, não sei o que é que lhe chama, mamar. A mulher tinha um peito atirado para trás das costas, como se fosse uma tripa, era uma perfeita tripa, e a criança tinha o aspecto daquelas crianças que nós vemos, as crianças que morrem à fome no Biafra. E fez-me as impressões que eu achava que a mulher ia morrer de magra e a criança ia morrer de fome de certeza absoluta. E reparei que à volta da cabana onde ela vivia estavam galinhas a penicar migalhas de pão. Investiguei o que é que se passava e a mulher disse-me que o marido, que era criado na mesa dos oficiais e que trazia todos os dias o resto do pão das mesas dos oficiais para alimentar as galinhas.
Eu expliquei, olha, há uma coisa muito melhor para fazer. Em vez de dar o pão às galinhas, você põe aí nessa fogueirinha que vai a fazer, põe um tachinho de barro, mete água, põe o pão de molho, faz assim uma papinha, depois põe o ovo, que as galinhas devem pôr ovos, fica assim uma papa cor-de-rosa, deixa arrefecer e dá ao seu filho, porque ele assim vai morrer de fome. Ela ouviu aquela história toda, não percebi se ela percebeu ou não percebeu a história. Sei que passado 15 dias, eu por acaso volto à aldeia e perguntei, então fiz aquilo que eu disse. Ai, minha senhora, coisa tão boa, comemos todos a sopa todos os dias. Eu digo assim, como é que é possível, em 1969 ou 70 que isto se passou, uma criança morria à fome, comia ali as galinhas, o pão, comiam mandioca e peixe seco, ninguém tinha ensinado mais nada àquela gente. Mas a sopa era uma coisa básica. A outra história, que é a Páscoa na escola, se passou nesta escola de Larminhaça, eu, como disse, levava o meu filho, deixava-o no pátio com o criado a tomar conta, e à hora do lanche à casa, que era a 100 metros de distância, dar-lhe lanchar, eu comia um pão com marmelada, que era o que havia, não havia mais nada. Muitas vezes voltava para a escola e eu trazia o pão na mala, eu teria 13, 14 meses na altura, mas muitas vezes não comia o pão todo e deitava fora. E quando deitava o pão fora, vinha um monte de crianças negras apanhar aquelas migalhas avidamente, como se os restos de um pão com marmelada fossem maiores dos petiscos. E aquilo fez muita impressão. Quando chegámos à Páscoa, eles tinham que fazer um teste. Claro que a preparação deles era muito pouca, era difícil de ensinar aquelas crianças. O teste seria igual ao da metade, eles não sabiam fazer nenhum quarto. E começaram a fazer o teste. Quando acabou o tempo previsto, eu digo que acabou o tempo, mas mais meia hora, menos uma hora, não lhes fazia muita diferença, porque há uma criança que me entrega ao teste. E eu, no intervalo, tinha ido a casa, tinha arranjado um saco com um peixe com marmelada para todos eles. E quando a criança me entrega ao teste, eu digo, olha, adeus e boas férias, abro o saco e dou um pão com marmelada. E eu, de repente, vejo 30 crianças olhar para um saco e pensar, há pão com marmelada para todos. Naquele segundo, 30 crianças entregam o teste, levar um pão com marmelada. Eu digo, como é que um pão com marmelada que uma criança deita para o chão, naquele caso foi arranjado propositadamente para isso, pode fazer a alegria daquelas crianças? Muito obrigada pela vossa atenção.